Nossa meditação nesta noite será em dois textos da palavra do Senhor. A nossa reflexão será sobre alcançar o impossível. Nós vamos ler primeiro Josué, nós vamos ler do capítulo 10 até o verso 1 até o verso 15. Josué capítulo 10, de 1 a 15, e depois nós vamos ler o verso de Marcos capítulo 9, versículo 23. Confesso aos irmãos que, ainda tocado pela reflexão de hoje de manhã, na qual nós vimos Deus agindo de uma maneira poderosa na vida de Paulo e Silas, eu fui a esse texto e comecei a perceber algumas coisas que são muito importantes para o nosso viver diante do Senhor. Vamos ler o texto para compreender o que podemos extrair dele para as nossas vidas nessa noite. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Jerusalém tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e o que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei, era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jamurte, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon: venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus e os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jamurte, de Laquis, de Eglon, reuniram-se e vieram todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que viviam nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiram de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Senhor, sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijolã. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar:
o sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Marcos capítulo 9, verso 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Fale junto comigo. Tudo é possível ao que crê. Fale com mais fé. Tudo é possível ao que crê. O que tem sido para você a vida? O que é a vida? Essa é uma pergunta que sempre inquieta a minha alma. O que é a vida? O que é viver? O que é viver bem? Como viver bem? Se todos os dias se levantam algum tipo de adversidade sobre nós, se levanta algum tipo de problema contra nós, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema de relacionamento, às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema, como nós estamos vivendo nesses dias, um problema de pandemia, um problema de escala global. Como viver esses dias? Eu sempre percebo que a gente, diante dessa encruzilhada da vida, existe sempre um caminho que leva as pessoas ao desespero e ao desencanto com a vida. E não é esse caminho que eu quero trilhar e que eu busco trilhar na minha vida, mas ao contrário. Eu busco trilhar esse caminho de que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível se você confia de fato em Jesus Cristo. Mas o que é esse possível, pastor? Não tem dimensão que você possa imaginar o que é esse possível. Não tem. Por mais que você diminua, ou você tente dizer é só isso, eu quero te dizer nessa noite, que sempre será algo mais. Sempre se tem algo mais de Deus para as nossas vidas. Sempre haverá algo maior de Deus para as nossas vidas. Sempre haverá. A história de Josué é uma história incrível. É uma história vencedora. A vida dele é uma vida muito vencedora. Ele alcançou e derrotou vários e vários exércitos. Mas agora acontece um feito extraordinário. E o feito extraordinário é que o tempo parou. Dá para você imaginar isso? O que é possível? O que é impossível para Deus? Nada. Nada é impossível para o nosso Deus. O nosso Deus não segue a nossa lógica humana. O nosso Deus não segue a nossa lógica racional. Mas ao contrário, o nosso Deus age pela lógica do seu amor para conosco. E o seu amor é muito grande, é inacessível, é inimaginável por nós. Tanto é que nós vemos no texto de Josué essa realidade que é fantástica. Eu assisti 2 episódios, um no Discovery Channel e um no History Channel, aonde cientistas que começaram a calcular essa possibilidade desse texto, tentando refutar essa possibilidade. E por incrível que pareça, físicos, matemáticos, pessoas que estudam os astros,
Eles conseguiram chegar a uma conclusão de que existe uma falha de tempo, de que existe uma falha dessa realidade no tempo da humanidade, e que antropólogos depois começaram a pesquisar também, e eles encontraram vestígios de mitos em vários e vários grupos primitivos, em que falaram em que houve um dia em que o dia parou, em que a terra parou. E é tão interessante que até Hollywood escreveu e lançou um filme, O Dia que a Terra Parou. E é interessante isso, porque eu e você podemos, na nossa vida diária, nos esquecer desse Deus que age de maneira extraordinária. Pode ser que a gente comece a viver uma vida olhando tão para baixo, pensando tão para baixo, que a gente não consegue entender a dimensão do que é esse Deus. Então conta a história de que um biólogo foi visitar uma fazenda, e quando ele chegou lá naquela fazenda, ele percebeu que existia uma águia no meio das galinhas, e ele olhou e falou assim: mas que coisa é essa? Que coisa absurda, essa águia vai comer essas galinhas todas. Não, ele não é uma águia não, isso aqui é uma galinha, é uma galinha forte só. E virou e falou assim: não é. Quer ver? Ele todo dia jogava lá, aquela pessoa, dono daquele galinheiro, jogava os alimentos, e aquele gavião ia comendo, olhando para baixo. E assim é a minha vida e a sua vida. Quando a gente para de olhar para o Senhor, quando a gente para de olhar para esse Deus que age de maneira além do inimaginável. Aquele biólogo virou e falou assim: não, eu quero te mostrar. E ele foi para a beira de um desfiladeiro e pegou aquela águia e arremessou ela, e ele virou e falou assim: a minha galinha vai morrer. E quando ele percebeu, na hora que ele menos percebeu, ela bateu as asas, ela começou a planar, ela começou a voar, e ela começou a atingir grandes alturas no seu primeiro voo de sua vida. Eu quero te dizer nessa noite, querido irmão e querida irmã, pode se juntar o pior exército, pode se juntar aquelas coisas que são as piores que você possa imaginar, mas você pode sair vencedor se você nutrir na sua vida a sua fé nesse Deus do impossível, amém? Então diz assim: eu confio num Deus do impossível. Fala com mais fé: eu confio no Deus do impossível. Não é no Deus das pequenas coisas. Deus não te colocou aqui neste mundo para você ficar olhando para baixo, Ele te colocou aqui neste mundo para você olhar para o alto. A história nos mostra aqui que Josué foi defender uma nação que se tornou escravo do povo de Israel, e se juntou quantas nações? Vocês perceberam quantas nações? 5 nações. Eram muitos exércitos, eram muitos guerreiros, era muita gente preparada, e Deus concedeu a vitória ao povo de Israel, amém? O texto diz para nós isso: nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel, amém, irmãos? Você sabe quem que está lutando por nós? Não é governo, não é organização mundial, é Deus que luta por nós, amém, irmãos? É Deus que luta por nós. Então, se você quer alcançar o impossível na sua vida, você precisa aprender a olhar para o alto, você precisa aprender a viver pela fé, você precisa aprender a confiar em Deus, você precisa parar de ficar olhando para baixo, você precisa parar de ficar olhando para as coisas que os homens dizem, as coisas negativas que estão dizendo ao seu redor, e você precisa começar a confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que é poderoso, nesse Deus que é extraordinário. Quando a gente soltou
falando que ia ter batismo hoje à noite, eu fui bombardeado por algumas pessoas, mandaram: pastor, está na pandemia, é agora que é a hora. Amém, irmãos? Nada vai parar o reino de Deus, nada pode parar o reino de Deus. E se falar que não pode, a gente vai batizar na beira do rio, a gente vai batizar no lago, não é, irmão Abreu? Irmão Abreu, da época que batizava era no rio, não era, irmão? A gente vai arrumar uma chácara, um lugar, e vão batizar lá, ou vão batizar numa piscina, como foi o primeiro batismo da igreja, né, Fernando? O primeiro batismo da igreja, a gente foi, arrumou uma piscina e fomos lá batizar. Porque a gente não vive, queridos irmãos, pelas notícias que estão sendo propagadas. A gente não pode viver os nossos dias olhando para as notícias que vêm dos homens. Nós precisamos aprender a viver olhando pelas notícias que vêm do Senhor dos Exércitos, a verdade que vem de Deus, a verdade que vem do Senhor, e a verdade dele diz para nós: tudo é possível ao que crê. Agora, não é viver uma vida irresponsável, não é isso, não é ser irresponsável. Josué não foi irresponsável. O texto nos diz aqui que os gibeonitas, eles eram muito bons na arte da guerra também, e eles não foram irresponsáveis. Eles não ficaram dependendo somente deles, porque existe um grande erro das pessoas acharem que viver pela fé é depender só em si próprios. Eu vou orar na minha casa, eu vou jejuar na minha casa, então agora eu nem preciso mais ir na igreja. Não, você está errado, querido irmão. Esse é o tempo que você tem que ser desafiado a participar ainda mais dos projetos de Deus, ainda mais dos planos de Deus. Então chega a notícia para Josué, e a notícia é: se reúna a nós, que nós precisamos ir para uma batalha. E a notícia que chega para nós agora é essa: vamos nos reunir para fazer com que o reino de Deus avance cada vez mais. Vamos participar da obra do Senhor para que ela avance cada vez mais, porque agora é o tempo em que muita gente está desesperada. Agora é o tempo que as pessoas estão querendo saber se existe alguém com quem elas podem contar. Tem muita gente dizendo hoje: não nos abandone, venha depressa. Quem que está dizendo isso para você hoje? Quem que está falando isso? Dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus familiares. Não demore, venha depressa, ore por mim. É isso que nós estamos vendo aqui nesse texto. Salve-nos. Querido irmão, querida irmã, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te dar uma fé que é vencedora, mais do que vencedora, amém? Não é uma fé para você viver com medo, não, vença o medo, vença o medo da pandemia, vença o medo dos teus inimigos, vença o medo das coisas, e saiba que existe um Deus que ouve e atende a oração de um homem e de uma mulher que tem a fé nele, amém, irmãos? Eu creio que Deus nos trouxe aqui essa noite, nessa oportunidade que temos de adorar ao Senhor e de buscar a Deus, para que a gente possa compreender que nós adoramos um Deus que faz o impossível. Nós não adoramos um Deus que está preso numa madeira, nós não adoramos um Deus que está preso em imagens, preso dentro de igrejas, não. Nós adoramos um Deus que reina sobre todas as coisas, um Deus que é Deus, somente Ele é Deus, e o trono dele está sobre todo o universo, sobre todas as coisas do universo. Nós estamos aqui adorando a Ele. A Franciele entregou a vida a Deus, não foi à igreja, não foi ao pastor, foi a Jesus Cristo, porque Ele é poderoso, amém, irmãos? O seu compromisso é com Ele. Ele diz que Ele estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos.
Ele nos convida a viver uma vida de fé em fé. Não esmoreça com as más notícias. A notícia chegou para Josué, não foi? Josué, vem depressa, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. O que Josué fez? Não, vou ficar em casa, vamos ficar aqui porque a gente se defende. Vamos ficar aqui agora em isolamento porque aí a gente se defende. Não. O que Josué fez, irmãos? Continuou marchando na presença do Senhor. Amém, irmãos? Na adversidade, marche de fé em fé. Dê um passo de fé a cada dia. Dê um passo de fé no caminho do Senhor. E não retroceda da sua fé, mas caminhe com Ele todos os dias. O texto diz: Josué partiu então de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué, e Deus nos fala isso essa noite: não tenha medo. Não tenha medo da Covid-19. Não tenha medo do caos de economia. Não tenha medo de crise nenhuma, porque o Senhor é contigo e nada conseguirá resistir a você, se você for fiel a Cristo Jesus. Pensa comigo, muita gente ficou desempregada, infelizmente, mas vocês ouviram o testemunho hoje da Franciele. A gente estava lá em casa, eu e a Soraya, no relógio de oração, e os irmãos que pediram para que a gente orasse, pedindo uma abertura de emprego. O irmão Abreu participa do relógio de oração, o Paulão participa, Marcelo, Esther, orando pelo povo. A gente ora e no meio da pandemia, ela vai e consegue um emprego. E Deus abençoa a serva dele. Queridos, as histórias da palavra de Deus não são histórias do passado. As histórias da palavra de Deus são histórias do que Deus quer fazer na sua vida. Amém, irmãos? Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer assim como fez com Josué. Será que no meio de nós vamos achar homens e mulheres com a fé de Josué? Será que você vai ser essa pessoa com a fé de Josué? A fé que convence, a fé que busca, a fé que confia nesse Deus. Esse é o tempo em que Deus está separando os verdadeiros homens, as verdadeiras mulheres que confiam nele, que andam com Ele e que amam a Ele de todo o coração. Que Deus te leve a alcançar o impossível. Que você confie nesse Deus que pode te levar a alcançar coisas que você ainda não conseguiu alcançar na sua vida. Saiba que o Senhor, o nosso Deus, Ele é poderoso. Eu espero que você saia daqui hoje gravando uma coisa na sua vida: Deus parou um dia para dar a vitória ao povo dele. Amém? O que Ele mais pode fazer por você? Eu sei o que Ele tem feito na minha vida. Eu sei o que Ele tem feito na vida da minha esposa. Eu sei o que Ele tem feito na vida da nossa família. Queridos, não alimente o medo, alimente a sua fé. Não alimente incertezas, mas alimente as suas convicções no Senhor, o nosso Deus, porque Ele é poderoso, Ele é verdadeiro, Ele vai além do que a gente pode imaginar. Se pode, tudo é possível aquele que crê. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas uma coisa eu sei: Deus te trouxe hoje aqui para dizer que Ele é poderoso sobre a sua vida
e que os planos dele são poderosos para a sua vida, e que ele vai agir e continuar agindo sobre a sua vida. Confia nele, ame a ele de todo o teu coração, confia de toda a tua força, confia no Senhor, confia em Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de Josué, pelo teu evangelho. Eu quero te engrandecer nessa noite e rogar, ó Deus, que o Senhor fortaleça cada coração nessa hora, que o Senhor, ó Deus, esteja derramando uma porção dobrada de fé, uma porção dobrada de confiança no Senhor, como o teu servo Josué assim o teve. E que nós, ó Deus, estejamos prontos para marchar, mesmo se as adversidades são grandes, que nós estejamos prontos a voar, mesmo, ó Deus, que estão tentando cortar as nossas asas, nós poderemos voar como águias, poderemos correr como o Senhor ao nosso lado, nos sustentando, nos fortalecendo. Então, ó Pai, eu te peço, tira hoje o cansaço, tira hoje as limitações da vida, tira hoje, ó Deus, aquelas coisas que estão impedindo o teu povo de confiar e de andar contigo, Senhor, e derrama da tua bênção, da tua graça em cada coração, derrama da tua força em cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar a Deus nesta hora, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a adorar e dizendo novamente que Deus, somente Deus, domina o trono do universo, domina todas as coisas que há neste mundo, que Deus, somente Deus, Ele age sobre nossas vidas, Ele está sobre os nossos corações. Vamos adorá-lo com todo o nosso coração, vamos adorá-lo com toda a nossa vida. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória
Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. E fortalece as nossas vidas nesta noite, ó Pai. Nesses dias, ó Deus, de tantas notícias difíceis, nós viemos aqui hoje te adorar e buscar em Ti forças para vivermos as nossas vidas para a Tua glória, Senhor. Nós queremos viver para a Tua glória, Senhor. Nós queremos viver para o Teu louvor, Senhor. Nós queremos viver para testemunhar das coisas grandes e maravilhosas, Senhor, que o Senhor tem feito sobre nós, Senhor. Nós queremos viver, ó Deus, para darmos testemunho vivo, verdadeiro, de que o Senhor é esse Deus que governa sobre tudo e sobre todos, e sobre até mesmo o tempo, que o Senhor tem o poder até de parar. Por isso nós viemos aqui te adorar, Senhor. Nós viemos te exaltar, ó Pai, porque o Senhor é digno da nossa adoração, e só o Senhor, somente o Senhor é que merece a nossa adoração. Por isso, Senhor, toma as nossas vidas. Vamos declarar com os nossos lábios: grande é o Senhor, e Ele é muito digno de ser louvado e exaltado. Vamos adorar ao Senhor com essa canção, para que Deus continue a fortalecer as nossas vidas nessa noite, para que Deus continue a encher o teu coração de toda a força, de toda a graça dEle. O Senhor quer te fortalecer, querido irmão, querida irmã. Não é o teu dinheiro no banco, não é o teu trabalho, é Deus que quer te fortalecer, é Deus que pode te fortalecer, é Deus que pode te encher de toda sorte de bênçãos, de toda fé, de todo encorajamento. Isso não vem das obras humanas, isso vem do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, levanta as suas mãos aos céus e declara comigo agora: